Eis e estamos aqui para mais uma live, ok? Eu ia botar um título mais divertido nessa live, só que como o assunto é um pouco sério, e eu quero deixar registrado essas palavras em relação a esse assunto, eu achei melhor não brincar nesse momento, tá, gente? Então, é o seguinte, meu nome é Fabiana, tá? Eu estou aqui no interior do Rio de Janeiro, Petrópolis, mais especificamente, e eu estou fazendo essas lives, acompanhando tudo que está acontecendo aqui, no Brasil e no mundo, ok? Eu tenho trazido isso de uma forma mais, bastante tentado passar de uma forma mais neutra, tá? E mais justa e mais honesta do que geralmente essas notícias são veiculadas nas grandes mídias, ou seja, nas mídias corporativas, que nós entendemos como as TVs abertas, e entre outros, tá? Eu não quero começar fazendo críticas agora às mídias, a essas mídias, não, eu já faço isso direto, que é todo o meu trabalho, mas de qualquer maneira, essas críticas que eu faço, lembrando aqui, elas são ao sistema, tá? Ao sistema que nós já temos, é um sistema patriarcal, é um sistema elitista, entre outros, que acaba por por abordar as coisas com importâncias e sob pontos de vistas que geralmente não são os que conversam com a maioria da população e a maioria com a opinião de fato, tá? Bom, em relação a isso, eu sugiro que assistam as lives anteriores que eu já deixei gravadas aqui, tá? Então, mas o que me preocupou hoje, que eu acho que deve estar preocupando o mundo inteiro, tá? Não tenho certeza, mas a notícia de que os iranianos irão fazer exercícios com armas de verdade, tá? Bombas, obviamente, acreditamos que sejam atômicas, no Estreito de Hormuz, tá? Porque eu achei isso é uma parte essa parte eu estou achando bastante interessante, que a mídia corporativa está dando a notícia, mas o problema é que a mídia corporativa ela ainda é muito alinhada com a opinião estadunidense, né, com a opinião das elites, então isso acaba distorcendo um pouco, tá, e colocando, por exemplo, as populações que estão sendo atacadas como todas como terroristas, tá. Isso acaba por nos colocar nessa posição também, e nós aqui da esquerda do Brasil, nós somos colocados nesse pacotão todo, tá. Isso não é reservado apenas a esses países, que são atacados o tempo todo, tá? Ainda que os regimes não sejam, de fácil entendimento para nós aqui, tá, enquanto o da América do Sul. Bom, nem para nenhum lugar do mundo. Por exemplo, o regime do Ayatollah Ali Khamenei, que é agora o regime do Irã, tá, não sei se você sabe, mas quem manda no Irã não é o presidente, embora exista um parlamento, quem manda no Irã é o Ayatollah. Então o que o Ayatollah decidir é o que será, executado nos próximos dias, tá. Então se o Ayatollah avisou que vai fazer esses exercícios, é provável que ele realmente vá, tá, porque ao contrário do Donald Trump, o Ayatollah Ali Khamenei never chickens out, ok? Never. Então, o que que isso quer dizer, tá? Traduzindo, o Ayatollah, ele nunca vai a não amarela, tá? Quando ele cisma em fazer alguma coisa, ele avisa, ele faz, tá? Pelo menos esse lado, eh, onde, eles são engraçado que eles são considerados terroristas pelo Ocidente, mas eles avisam antes de fazer, né? Ao contrário do que o ditador Donald Trump está fazendo agora, que ele entra no país e sequestra o presidente. Isso depois de convocar todos os mercenários do mundo para ficar aqui passeando no nosso território, né? E sequestrar e roubar todo o petróleo do presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, obviamente, tá? Falo assim para deixar a minha posição em relação ao presidente Nicolás Maduro bem esclarecida aqui nesse momento, tá? Como eu já falei, eu sou voluntária pela milícia bolivariana e eu continuo na minha posição, ok? E valeu.
Tô recebendo as mensagens aqui do Facebook. Obrigada, gente. Eu já daqui a pouco eu vou aceitar todo mundo, não tem problema não. Então, eh então, como voluntária, eu sei que, os iranianos também são, também são são aliados, do presidente Nicolás Maduro, e eles estão muito preocupados. Uma coisa que eu lembrei agora, eu acho que para quem está investigando nesse sentido, mesmo na investigação, policial militar, tá, a polícia do exército, eu acredito que, não é a polícia militar das cidades urbanas não, tá, é a polícia do exército que eu estou falando especificamente. Então a polícia do exército no sentido de, se estiver fazendo alguma investigação, porque aconteceu um evento aqui, já data de alguns anos, eu não me lembro se foi 2019 ou 2018, tá, mas um navio iraniano que ficou atacado num porto nosso do sul, e eu não sei se vocês lembram, mas a gente estava no governo anterior, e esse navio ficou dias e dias com a carga sendo deteriorada, porque, o nosso governo anterior cismou que esse navio tinha alguma coisa, tinham terroristas, alguma coisa, não sei se perceberam, se essas pessoas, lá no sul estavam, já associadas a essa extrema-direita, patética e horrorosa do internacional, tá, e receberam algum tipo de alerta para prender a embarcação iraniana, ou se de fato tinha algum problema. Mas a alegação não existiu, os iranianos avisaram à época também, que eles estavam pedindo para o governo, né, para que eles pudessem sair com a carga, que não tinha nada no navio, nada, tá, só carga mesmo, comum, enfim, eles ficaram dias e dias, acho que eu acredito que foram mais de 30 dias com o navio atracado em um porto do sul, eu não lembro também exatamente, mas como o assunto hoje é esse, eu trouxe isso aqui como mais um detalhe a ser estudado, tá, dentro desse contexto da conexão que está existindo entre a extrema-direita internacional e a nossa extrema-direita aqui, tá, e essa tentativa de colocar esses países e nós, enquanto resistência, sempre na posição de terroristas, tá. Tanto é que os iranianos, na época, também ficaram bastante constrangidos, foi uma situação horrorosa, tá. Acabou que eles foram liberados, porque, não se provou nada e provavelmente que parte da carga tenha, sido perdida por pelo tempo que eles ficaram ali com a carga estragando, tá. Não consigo lembrar o ano, acho que foi 2018, 2019, tá, por aí. Foi um episódio, pontual, tá. Eu não vi outros episódios pelo Brasil, que tratassem, que tivesse tido alguma referência nesse sentido, ok. Mas por que que eu estou falando isso? Que não bastasse esse episódio, eu vou voltar um pouquinho antes, acho que foi 2015, 2016, também não me lembro, que o navio argentino, perdão, navio não, o submarino argentino também desapareceu ali na mesma altura onde esse navio estava atracado, tá. O navio parece que o navio achavam que o navio tinha sido sequestrado, o submarino, perdão, tinha sido sequestrado, mas o submarino desapareceu, tá, desapareceu com a tripulação, o que que aconteceu também, supõe-se, eu não sei até que ponto isso foi verdade, que não conseguiram resgatar nada, tá, a teoria que os argentinos, trouxeram à tona foi de que o submarino, perdão, de novo, o submarino tinha ficado afundado acho que alguma coisa, eu não lembro se explodiu alguma coisa lá dentro, tá, era um submarino alemão e com capacidade de transportar ogivas nucleares, e esse submarino, a teoria que a Argentina trouxe para o mundo era de que o submarino teria afundado por alguma implosão dentro do submarino, né, afundou mesmo e ficou preso embaixo das rochas na costa ali próxima da Terra do Fogo, ali na Patagônia, extremo sul da Argentina. O território esse que seria impossível de que fosse feito algum tipo de resgate. Então não se sabe de fato o que que aconteceu e até hoje não sabemos onde esse submarino foi parar. Agora, o que me vem à cabeça é de que, se fizeram isso com os iranianos, alguns anos depois, tá? Isso dentro desse contexto também.
configura uma situação bastante esquisita, tá? Dado que eh, a Argentina também foi bombardeada em diversas frentes, como nós fomos aqui no Brasil, tá? Através dessa extrema-direita internacional, quando estava querendo se colocar dentro do nosso território, custasse o que custasse. Tanto é que logo depois desses incidentes, o que aconteceu? O presidente Javier Milei foi eleito presidente. Esse é o psycho president, né? Esse é totalmente psicopata. Mas, mas deixa essa parte, deixa esse detalhe à parte, tá? Eu não digo isso só por conta do caráter translocado, também não que ele meio que imita o ditador Donald Trump, mas por outros motivos, tá? É da conduta dele, que realmente eu acho um tanto quanto inapropriados para uma pessoa que está que tá na presidência de um país como a Argentina, tá? Por acaso, vendeu a Argentina também pro ditador, tá? Então, sendo assim, os iranianos, obviamente, estão percebendo essa movimentação toda, tá? E eu acho engraçado que nós aqui no Brasil não trazemos esses fatos à tona, e são fatos que foram extremamente graves, tá? São fatos alarmantes, são fatos que já configuravam uma movimentação esquisita no nosso território, tá? Tanto é que do sequestro do presidente Nicolás Maduro, tá? E do posicionamento todo ali do exército dos Estados Unidos, que está ali até agora, sabendo que eles dão a volta pelo Oceano Pacífico e passam pelo Estreito de Magalhães, né? É um tanto quanto esquisito que esse submarino tenha desaparecido ali na Terra do Fogo, sem deixar nenhum rastro, diga-se de passagem, um submarino alemão. Provável que ele tenha a capacidade de ficar invisível, tá? Porque submarinos, gente, não são coisas de fácil detecção, não, embora pareça que são, mas não são, tá? Nem por satélite. Às vezes, né, é indetectável, eles têm tecnologia para navegar em profundidades extremas e acabam por se tornarem invisíveis, tá? E se houve alguma coisa lá dentro, tipo uma implosão, alguma coisa, não se sabe. O fato é que, eh, independente disso ou não, como nada foi encontrado, não seria impossível que esse submarino nem tivesse afundado, né, nem tenha sido afundado. Pode se Nós podemos pensar hoje eu sei que eu pelo menos eu posso pensar o que eu quiser, tá? Eh, e, eh eh enfim, vou até fazer uma pesquisa, porque, como eu falei, eu trago a live para falar da notícia e aproveito para associar, fazer algumas analogias de alguns fatos que aconteceram, para a gente poder raciocinar juntos, chegar a uma conclusão, tá? Mas eu falei aqui diversas vezes dos exercícios que os Estados Unidos estavam fazendo aqui. Aí parece que, não sei se é por uma questão diplomática, né, ou então por uma questão de segurança nacional, isso também não pode ser tratado com grande alarde, tá? Mesmo porque eles têm total direito de fazer exercícios, né, no nosso entorno, que está cercando igual um tubarãozinho, né, que tá cercando a vítima, tá? Então essa movimentação que eles estavam fazendo, esse cerco que eles vinham fazendo durante todos esses anos, só poderiam acabar desse jeito que acabou, tá? É no sequestro do presidente Nicolás Maduro e todo o roubo do petróleo da Venezuela. E o presidente Vladimir Putin, provável também que já tivesse percebido isso, e não foi à toa que logo depois do incidente do submarino e do incidente dos iranianos, tá? E desse cerco que começou a se intensificar, na América do Sul, tá? Inclusive, outro submarino que aconteceu, que aconteceu, que houve uma notícia estranha, foi um submarino que afundou, um submarino russo que afundou na costa da Noruega, tá? Então, tanto é que os noruegueses agora entregaram o Prêmio Nobel da Paz para a senhora Maria Corina. Para quem não sabe, ali na Noruega, os noruegueses estavam extremamente preocupados porque o submarino russo estava carregado de armas nucleares. E essas armas, essa radioatividade estava vazando, tá? Está vazando até agora, porque não tem como se retirar o submarino nuclear das águas geladas da costa da Noruega, tá? Então esse evento também, que foi anterior a todos esses dois que eu falei, esse evento também houve um paralelo ao da Argentina, não, eu acho que não, acho que foi um pouco anterior. Então esse submarino estava, vazando
estava supõe-se que estava vazando, eh eh estava tendo esse vazamento, radioativo, tá. Então, juntando isso tudo, logo depois começou a guerra na Ucrânia, tá. Então não foram fatos isolados, essa movimentação no planeta, ela já está bastante intensa há muito tempo, só tudo indicaria que nós iríamos chegar ao ponto que nós chegamos, tá. E tudo também indica que o Estreito de Hormuz será fechado pelo Irã, ou se não com uma guerra entre Irã, Arábia Saudita, ali o Iêmen, enfim, não sabemos o que pode acontecer. O fato é que, os iranianos estão com muito medo, tá, medo mesmo, porque se o Estreito de Hormuz ele for tomado pelos Estados Unidos, o problema vai se generalizar para o planeta inteiro, tá, porque, 25% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, tá. Então, como a economia da Rússia já está bastante, "sacrificada", entre aspas, tá, mas tá, porque guerras geram prejuízos, obviamente, tá. A economia russa, ela já está sendo, atacada pelas sanções dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia. Agora, com a guerra na Ucrânia também, mais um déficit econômico, tá. Se por acaso o Estreito de Hormuz ele for, tomado pela OTAN e pelos Estados Unidos, a Rússia também será prejudicada, por conta, dessa somatização desses problemas, ok. E sabendo disso, os iranianos aliados aos russos, tá, aos venezuelanos, a Cuba, e Cuba e Venezuela já estão alertando o planeta há muito tempo. Nós sabemos que aquela região ali próxima ao Canal do Panamá, não é possível, porque como o senhor ditador Donald Trump que queria tomar a Groenlândia, o que que é o Panamá para quem queria a Groenlândia, né, gente? Vamos combinar, né? Panamá que já quem construiu o Canal do Panamá foram os Estados Unidos. Então, mas os Estados Unidos devolveram o canal para o Panamá, já tem data de um tempo, e essa situação, foi esquecida, né. Agora eu acho que o ditador ele não vai esquecer desse detalhe, tá. Eu tenho quase certeza que foi isso, agora até confundi, porque ele falou que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos, ele está conseguindo confundir a nossa cabeça a ponto da gente esquecer a história, tá, e acabar absorvendo certos absurdos. Às vezes eu me pego: "Será que é isso mesmo? Será que eu que estou errada, né? Será que a gente está vendo coisas, né?" Porque é tanta, notícia disparatada que não dá para entender, tá. Mas o fato é que esse submarino russo, ele estava causando bastante problema na Noruega. E quando começou, a se cogitar o prêmio Nobel, eu falei: "Caraca, tá tudo conectado", tá. E a Noruega, a Noruega, a Dinamarca, os países ali, assim como a União Europeia, eles, estão sendo prejudicados pelas próprias sanções dos Estados Unidos. Eu acho que os noruegueses eles tentaram fazer alguma coisa, eu não sei o quê, tá, não sei se eles tentaram ajudar o ditador Donald Trump, no roubo do petróleo, porque sabiam desse problema dos russos, tá, no território deles, então quando eles perceberam, o ataque à Ucrânia, eles sabiam que, iria haver problemas, na compra de gás, tá, porque eles consomem também o gás russo. Então, sabendo disso, eles se adiantaram e essa estratégia política, através do prêmio Nobel e através dessas movimentações discretas, que pareciam discretas aos olhos do mundo, mas eu e acho que algumas outras pessoas já estavam acompanhando, nós já sabíamos que alguma coisa com certeza iria acontecer, tá. Foi uma coisa que no sentido de uma sanção, muito, ainda pior, tá, porque, o ditador Donald Trump, ele impôs sanções à Rússia, porque ele não tem como roubar o petróleo da Rússia como ele fez com a Venezuela, tá. Se ele tivesse, ele teria. Mas por outro lado, eles roubaram muito dinheiro da Rússia, tá. Eles são, o a as os ativos que eles bloquearam dos russos quando do início da guerra da Ucrânia, e o início da guerra da Ucrânia, também já estava a economia russa já estava começando a ficar estrangulada.
que eles porque esse posicionamento, estadunidense, ele não se limitava, ele não se limita não é apenas por causa do petróleo, tá, não é, foi o que eu já vim falando aqui nas outras lives, eu sugiro que vocês acompanhem para um melhor entendimento, tá. Mas isso, essas sanções, no início, eu também acreditei, tá, eu também cheguei a achar que era por conta, de navio pirata, por causa da frota fantasma, a frota fantasma russa, que a frota fantasma russa é a frota de petróleo, entre aspas, clandestina, tá, mas clandestina por conta das sanções dos Estados Unidos, tá, mas nós achávamos que era para evitar, né, tipo uma regulamentação dos oceanos para passagem de navios apenas que fossem, considerados por alguma lei internacional, alguma coisa legal. Eu via mais ou menos dessa maneira e agora eu estou vendo que as pessoas que assistem, todo mundo que assiste televisão, consome as notícias na televisão, está pensando isso, mas não é gente, não é isso que acontece, tá. Essas sanções que estão sendo impostas nos Estados Unidos, estão sendo impostas porque ele não quer um mundo multilateral globalizado, tá. Eu demorei para entender também, mas agora essa cavalgadura quando abre a boca, eu não tenho mais sombra de dúvidas que eu estive certo o tempo todo, tá. Então o que está acontecendo é isso, essas sanções e esses bloqueios desses ativos russos, e agora a União Europeia está acordando para isso, tanto é que o Macron, o presidente da França, também, voltou atrás em algumas palavras, também está achando um absurdo e está percebendo que as atitudes do ditador Donald Trump, elas não são atitudes, que vão ser, que vão conversar com esse mundo multilateral que nós necessitamos agora, que é uma necessidade, tá. O mundo não é multilateral porque as pessoas gostam, de dividir, tá. O planeta não gosta muito disso não, tá. O ser humano, por natureza, é competitivo, tá. Acontece que nós estamos com o mundo globalizado e as cadeias de produção são globalizadas, tá. Ou então, ou todo mundo sobrevive, razoavelmente bem, ou muitos sucumbirão para poucos sobreviverem. E isso não vai caber dentro de um mundo globalizado, tá. Até agora, tá, porque se, por acaso, o Estreito de Hormuz, se os iranianos começarem agora o ataque no Estreito de Hormuz, provavelmente isso vai desencadear uma histeria por parte do ditador Donald Trump e que provavelmente será, retaliado com uma violência, que nós já sabemos qual é e bastante eh agressiva, né, provavelmente que ele vá, retaliar agressivamente e as coisas irão se complicar, mesmo porque eles são aliados da Arábia Saudita e para Donald Trump cismar que quer colocar, né, uma base militar no Estreito de Hormuz, né, se é que já não está indo com sua frota submarina para lá, né, não será impossível, ok. Isso porque o, eh o Iêmen, tá, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês, porque tem um detalhe bem interessante aqui, é, deixa eu botar o Irã, que agora tem um detalhe que é interessante. Ele não vai precisar colocar base aí não, porque ele já tem uma base bem perto, tá, além deles serem da Arábia Saudita ser aliada aos Estados Unidos e mas também é bem próximo ali, tá. Mas quem controla a fronteira. Ah, tá, o meu X está com a musiquinha tá ligada, desliguei a musiquinha, tinha desligado a musiquinha, não sei se tá bom até agora, eu acho que não sei. Tem problema não, depois eu compartilho, vou passar compartilhando em um monte de lugar.
Olha, eles não provaram que os Estados Unidos não precisem se colocar em base, pode ser que seja na Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai, se por acaso houverem esses exercícios, é provável que a Arábia Saudita interceda também por medo do tipo de ataque que será, tá? Não sabemos ainda, pode ser, se forem bombas atômicas, eu não sei se eles terão coragem de, de jogar bombas atômicas agora, tá? Mas o fato é que eles falaram que vão, e quando eles falam, realmente é para ficar todo mundo preocupado, tá? Mesmo porque o ditador Donald Trump ameaçou diretamente o Ayatollah. É provável daqui a pouco todos os presidentes do planeta estão sequestrados, né? Tinha que abrir que nem uma papuda lá nos Estados Unidos, botar todos os presidentes presos lá dentro, né, só pode ser isso que esse maluco tá querendo, né. Todos os presidentes de esquerda vai sequestrar o Xi Jinping. Olha, se ele fizer isso com o Ayatollah, gente, a probabilidade de ele fazer isso com o presidente Lula também só aumenta, tá. Essas coisas só vão intensificando, a probabilidade de que a nossa democracia seja também, atacada, tá por conta desses pequenos detalhes que estão acontecendo. E até agora tudo realmente aconteceu, né, tudo que esses caras estão falando realmente está acontecendo. E, e o que eu também percebo é que não há um esforço de ninguém no planeta na intenção de ajudar o presidente Nicolás Maduro, tá, não está havendo esforço. Ele já foi considerado criminoso de guerra, sem ter sequer sido julgado, tá. Ou seja, ele está lá no mesmo território onde eles acabaram de matar um estadunidense, enfermeiro, tá, de veterano de guerra, o Alex Pretty, tá. Ele era enfermeiro no hospital para veteranos de guerra dos Estados Unidos. Era um americano trabalhando para atender, dar suporte aos veteranos de guerra americanos, tá. Imagina o que que ele não vai fazer com o presidente Nicolás Maduro, tá. Se vocês têm alguma dúvida, eu não tenho a menor dúvida, é uma questão de tempo. Tá, e ainda tem quem queira negociar com essa pessoa, tá, sabendo que ele só está esperando a poeira baixar para ele cometer as execuções. Como eu estava falando aqui mais cedo, ele disse que vai retirar o ICE de Minnesota. Não acredito que ele vai retirar. Ele está falando isso agora só para a imprensa parar de encher o saco dele, tá, que ele considera isso encheção de saco. Ele não considera isso um problema público a ser resolvido, né, um estado de calamidade pública. Em momento algum ele falou isso. Não existe estado de calamidade pública, né, não existe. E ele está então ele está no seu direito, tá. Ele não fala isso, mas é isso que está acontecendo, nós estamos vendo, tá. Então realmente a situação está catastrófica. Na minha opinião, só piora, tá. O que ele fez com daqui a pouco, inclusive, eu acredito que o próximo absurdo que ele vai fazer é sequestrar o Jerome Powell, caso o Jerome Powell não reduza os juros do Banco Central, do Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o senhor Jerome Powell é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, tá. Diretor, agora não sei se é diretor ou presidente, não importa, tá. É o cargo máximo, é a autoridade máxima dentro do Banco Central, e daqui a pouco eu não duvido que caso o senhor Jerome Powell não venha a cumprir as ordens do Donald Trump, ele será sequestrado e colocado lá na mesma cadeia que o presidente Nicolás Maduro. Tá, e o Ayatollah Ali Khamenei, daqui a pouco vai o Xi Jinping, né, também, e por aí vai, tá. Mas, eu tô brincando assim, mas realmente a situação tá muito séria, muito grave, tá, gente. Eu só quis trazer isso agora, que eu realmente acho que os próximos dias, se caso acontecer, ou tanto pela parte do Irã, quanto pela parte dos Estados Unidos, provável que as coisas irão, aí eu acredito que o planeta vai perder o controle aí, tá. Aí as coisas vão sair de controle, ok. Deixa eu fechar aqui. Caiu no X, não faz mal. Tinha mais um detalhe aqui no mapa, queria falar. Espera um pouquinho.
dos Emirados Árabes, a Arábia Saudita, ela pode interferir pelo lembrei, aqui, achei. Gente, outro detalhe que é bastante importante, tá, porque de um lado do Estreito de Hormuz, tá, eh, entrando já para dentro, lá para mais para o norte do Irã, você percebe aqui no mapa, que vocês não estão vendo o mapa, mas vocês coloquem aí no mapa, tá, à frente do Irã tem o Catar, tá, e para quem não sabe, todo o dinheiro do petróleo vendido, roubado da Venezuela, que está sendo vendido, o dinheiro está sendo depositado em bancos do Catar, tá? E o Catar, no dentro está o Estreito de Hormuz, tá aqui. O Irã está aqui e o Catar está aqui. Ok? Então, quem está controlando aquela área é o Catar, por conta do Irã. É o Catar, controlando não, é o Irã que controla, tem o maior poder de controle ali no Estreito de Hormuz. Mas é muito esquisito, vocês não acham que o ditador Donald Trump esteja depositando dinheiro do petróleo na Venezuela no Catar, que fica em frente, bem localizado ali no Estreito de Hormuz? Isso, vocês acham mesmo que isso é à toa, ou que isso já não é uma predisposição a uma a uma a que o Catar se disponibilize para uma possível, para que se caso, esses exercícios venham a ser feitos, o Catar seja uma base aliada dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, tá. Então provável que, sim, a coisa vai se agravar bastante. E se o dinheiro já está indo para o Catar, se o dinheiro do petróleo da Venezuela já está indo para o Catar, é porque eles já estavam com essa intenção, ó, antes mesmo dele sonhar em botar um navio ali na costa no sul do Caribe, tá. Então isso já está tudo planejado. Então quando ele fala que, não sabia que ia fazer, é mentira, tá, isso estava tudo premeditado, tudo foi premeditado, tá. Tanto é que o dinheiro está indo para o Catar, estrategicamente, tanto é que agora os iranianos avisaram que provavelmente irão fazer esses exercícios por conta desse avanço tá sobre o território, tá. Enfim, a Groenlândia, eu acredito que tenha sido mais, uma cortina de fumaça mesmo, tá, mas, ele tentou, né, ele tentou, mas sabendo que na Groenlândia ele não ia conseguir um resultado tão bom quanto ele pode conseguir na Venezuela e que pode vir a conseguir ali no Estreito de Hormuz, caso ele consiga tomar conta do leste, do oeste do estreito, tá, através do Catar e dos países aliados, que a Arábia Saudita é próxima também, não diretamente, mas é próxima. O Iêmen do Norte também está com os Estados Unidos, apesar o Iêmen do Sul não, mas o Iêmen do Norte está com o Iêmen do Norte não existe, é o norte do Iêmen, não sei se chama Iêmen do Norte não, tá, mas as forças do norte do Iêmen estão associadas aos Estados Unidos também, fazem fronteira ali com a Arábia Saudita, então eles têm bastantes aliados ali naquele território, tá. Então ele não precisa tomar o Estreito de Hormuz para tomar o Estreito de Hormuz, tá. Basta que ele consiga o maior número de aliados e envie o máximo de dinheiro possível, como eles estavam enviando para a Ucrânia. Só que a Ucrânia não dá lucro, gente, porque a Ucrânia não tem petróleo como tem petróleo ali no Irã ou na Venezuela, tá. Então, se ele não ajudou tanto a Ucrânia, foi porque não teria um retorno financeiro que ele esperaria ter, que ele está esperando ter, tá. Em cada território ele está vendo as coisas de uma maneira. A Groenlândia, por causa da segurança nacional, né, óbvio, a gente já conversou aqui, né, quem é que não vai aumentar a sua segurança, tendo um país como a Groenlândia para chamar de seu, né. Então, fica difícil, tá. Mas, essa movimentação toda, ela já tinha sido, pré-determinada, isso ninguém, rouba o petróleo da Venezuela, sequestra o presidente e manda o dinheiro para o Catar, sem ter pensado isso no mínimo com uns 3, 4 anos de antecedência, tá. Ele não resolveu isso agora, não nessa mente dele que não cabe nem, nenhuma, ele não consegue nem saber que a Groenlândia não fazia parte dos Estados Unidos, tá. Então, essa movimentação toda, ela com certeza já tinha sido ensaiada, tá. Então tanto é que, e a Groenlândia eu acredito, que esteja, simulando esse mal-estar só para não, pra não deixar que os russos saibam que eles estavam o tempo todo usando o Nobel para, ajudar, associar, né, eh para causar essa movimentação política que levaria ao
ao roubo do petróleo e ao sequestro do presidente, tá? Porque não foi, eh, a ocupação da Venezuela não foi uma ocupação técnica, né, militar, mas sim um posicionamento político utilizado, uma manobra política utilizado para se cometer um assalto, tá? E foi muito bem sucedida e se, caso não houvesse esse constrangimento com a Groenlândia, né, ou seja, Dinamarca e Noruega envolvida implicitamente, se não houvesse esse mal-estar, ia ficar tudo muito explícito, tá, ia causar e eles tinham, acho que, o maior medo da Noruega e da Dinamarca era dos russos perceberem, tá, por conta também do submarino que está ali, já dos atritos que existem, né, entre OTAN e Rússia, acho que eles tentaram ser, diplomáticos, mas, agora diante de tudo isso não tem como mais as coisas se esconderem. Então, não sei até que ponto, tá, esse teatro, da Groenlândia está rolando, mesmo porque parte da Groenlândia pode estar associada a ele e uma parte não, tá. Então os dinamarqueses, eles que são os únicos que poderiam esclarecer isso melhor para nós, mas eu com certeza eles não vão fazer questão de que isso seja esclarecido mesmo, porque eles precisam do petróleo da Venezuela, tá, tanto quanto eles precisavam do gás russo e do petróleo russo, e agora eles não podem nem comprar, porque se caso a Dinamarca e a Noruega continuarem consumindo o petróleo russo, o gás russo, eles vão criar mais problema ainda com o ditador Donald Trump, ok? Ou seja, os conflitos eles estão intensos demais e eles não são tão só intensos, como eles estão ficando cada vez mais complexos, tá? Tá cada vez que, um passo é dado dentro dessa movimentação, dessa peça de xadrez, toda a configuração do mapa mundi ela altera, tá. E alterando todas a configuração do mapa mundi, você está alterando todas as rotas do petróleo, você está alterando todas as rotas das moedas, você está alterando toda as relações internacionais entre os países, tá. Que estão toda hora nesse samba, doido por conta desse translocado que está tentando dominar o mundo através do seu poder bélico, tá. Então, vamos aguardar para ver, quais serão as próximas notícias. Eu não ia fazer a live, eu quero ver até o jornal, e aproveitar a noite para ficar me atualizando aqui em relação à situação, mas eu precisava deixar isso aqui registrado, tá. Eu acho que são passos importantes, e eu acho que o dinheiro e o Catar foi o que mais chamou a atenção, tá, além dos 2 submarinos, o submarino, que desapareceu, o submarino alemão que estava emprestado ao governo da Argentina, a tripulação consistia de argentinos, tá, e esse submarino desapareceu. O submarino russo, afundado na costa da Noruega, derramando radioatividade no oceano, tá. Inclusive, teve uma baleia, eu não sei se vocês lembram, uma beluga que entregou um rádio que ela encontrou no oceano para o turista, e todo mundo achou aquilo fofinho, lembra? E logo depois se descobriram, eu achei aquilo incrível, porque eu falei assim: "Essa beluga tá mandada, né, a baleia estava andada", aí não deu outra, os russos estavam treinando as baleias, eu não sei por que exatamente, mas foi uma parada muito maneira, assim, tá. Então até a baleia estava mandada já, isso já tem anos, tá. Mas procura aí, acho que apareceu até na Globo, e todo mundo achando fofinho, eu: "Caralho, mano, olha o que estão fazendo com a baleia", né, a baleia inteligentíssima, mandada pelos russos, mas é isso que aconteceu, tá. Então, somando todas essas situações, assim, escalafobéticas que o mundo não se atenta, não sei como, tá, a situação está, no mínimo muito, periclitante, tá. Então aguardemos para ver tudo que vai acontecer nos próximos anos. Mas, gente, procura a história da baleia, foi sensacional. Aí logo depois que eu vi que os russos estavam treinando a baleia, puta que pariu, né, à toa que a baleia, acho que ele ainda fez de sacanagem, mandou a baleia ir lá entregar um rádio, alguma coisa que a baleia encontrou, assim, no fundo do oceano. Todo mundo achou aquilo fofinho, foi muito engraçado. Caralho, puta que pariu, mano, tinha que ser os russos mesmo, né, até pra ter calma, né, não tem como não. Tá, mas é isso, galera. Eu vou encerrar aqui, porque já tá tarde e, eu não tenho mais dados para trazer. Assim que eu tiver o que eu lembrar de alguma coisa, assim, mais louca que tenha acontecido no planeta,
eu venho aqui lembrar para vocês, mas faz a pesquisa, tá? Isso aconteceu de fato, não tô inventando não, aconteceu mesmo, tá? Então é isso. É, então eu vou encerrar aqui. Ah, eu acho que eu botei o microfone errado, não sei, essa a gravação do Substack ficou boa, eu acho que eu coloquei o microfone errado. Mas não tem problema não, gente. Qualquer coisa eu trago pra cá do outro canal, tá lá também, ok? Eu não acredito que tenha ficado tão ruim também não, mas a voz, agora que eu vi, eu não enxergo, acaba a configuração ficando meio errada, tá? Mas não tem problema, eu agradeço a companhia e uma pessoa aqui, muito obrigada, boa noite a todos, tá? Se inscrevam aqui no canal, eu volto, tá? Se eu não voltar de madrugada, mas acho que não, tá? Vou descansar, descansem vocês também, tá? Uma boa noite a todos. Amanhã eu volto para a gente conversar mais. Tá? Vou ver se eu acho mais notícias dessas interessantes pra gente. Obrigada, gente. Boa noite, tá? Até. Acho que foi essa gravação.